Boa tarde, amigos e amigas. É uma grande satisfação e sempre iniciando, demonstrando o meu respeito, a minha consideração. Não tenho ódio das pessoas que pensam diferentes e não uso adjetivos pejorativos e sim argumentos. Nós vamos falar do deputado Daniel Silveira, da minuta do delegado Anderson Torres, Marcos Duval e os desdobramentos que cada dia tem outros. Vamos lá, gente. Primeiro, o artigo 107 do Código Penal estabelece como condições para extinguir a punibilidade. Dentre elas, a anistia, o indulto e a graça. No caso concreto, foi concedido a graça. O indulto é coletivo e, portanto, foi extinta. Manter ainda medidas cerceadoras de direito, como tornozeleira ou cerceadoras de liberdade, é um absurdo. Mas se assim ocorresse, o Supremo só poderia aplicar quando ele era deputado. Quando ele sai, tais medidas, que seriam absurdas, mas só poderiam ser praticadas pelo juiz singular, violando o duplo grau de jurisdição. Falando agora sobre a minuta que foi encontrada na casa do delegado Anderson Torres. A minuta seria para a decretação do estado de defesa. Minuta sem assinatura. O estado de defesa não é ilegal, coronel, mas cabe nesse caso não, para mudar o resultado de uma eleição. Mas o ato é legal. E ele é tratado aonde? No 136 do texto constitucional e no seu parágrafo 4º, se eu estou falando do estado de defesa, ele obriga a submissão ao Congresso. Olha o texto. Decretado o estado de defesa, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato administrativo, que é um ato administrativo, ao Congresso Nacional. O ato e a sua justificação, claro. É tão absurdo que não aconteceu nada, é uma minuta. Vamos ouvir Dr. Ives Gandra, que fala sobre essa minuta encontrada na casa do delegado Anderson Torres. Vamos ao Dr. Ives. Pega-se um papel, e hoje o que eu vejo nos jornais, né, é um negócio com uma imaginação que até o Spielberg deveria ficar impressionado com a imaginação dos intérpretes que temos aqui no Brasil. Um papel de um Estado que não valeria se o presidente assinasse, senão por 24 horas, e que sem o Congresso não valeria nada, e que se o Congresso tivesse não aceito, e que não aceitaria, evidentemente, também o próprio presidente não aceitou, é tanto que não assinou, se é que foi levado ao presidente, e que não teria maior consequência senão de cessar. O que a Constituição diz é o seguinte: se o Congresso não valorizar, cessa imediatamente os efeitos do Estado. Então, o senhor percebe o seguinte: primeiro, absurdo do que se colocou na minuta. Segundo, nenhuma assinatura. Terceiro, nem o ministro da Justiça, nem o presidente assinaram. Quarto, se por hipótese absurda, se argumentando pelo absurdo tivesse assinado, em 24 horas teria sido derrubado pelo Congresso Nacional, pelo forte objeto. Agora, só mesmo Spielberg, que agora voltou de novo, com um novo filme agora a ser lembrado por todo mundo, é que tem uma imaginação tão fértil como todos aqueles que hoje estão interpretando isto é um golpe. Não seria um golpe porque está na lei, o estado de defesa. O que não haveria era a possibilidade para o fato colocado como motivo de estado de defesa levar esse documento à frente. Era um papel, nem é documento, uma minuta, tão sem sentido, tão sem substância, tão sem motivação, que era um papel que estava, segundo o que eu li nos jornais, para ser deletado, e que não teve assinatura de ninguém, nem do ministro, nem do presidente, e estou convencido de que eles não assinariam pelo absurdo do que estava escrito nessa minuta. Dr. Ives brinca até, né, em relação a um grande diretor de cinema. Agora, eu tenho uma pergunta no início do vídeo que eu gostaria
São 513 deputados e 81 senadores. Eu ainda não vi ninguém falar do caso, talvez até estejam falando, eu não vejo todas as redes sociais das autoridades falar sobre o Daniel Silveira e nem sobre essa questão da minuta. Bom, Marcos Duval. O senador Marcos Duval iniciou falando de uma coisa, da tarde fala outra, depois fala. Mas o último áudio que eu ouvi no canal do Dr. Marcelo Suave, um jurista muito equilibrado, é que tudo isso foi um engodo para ele atrair o ministro Alexandre, né, Sua Excelência, que retirou o celular que pertence ao Senado. Sinceridade, eu não sei o que está acontecendo. Difícil saber qual é a verdadeira, o que quer, qual é a versão verdadeira ou se vai ter uma outra. Eu acho que ele não vai ter apoio do Congresso, do Senado. O Senado votou no Rodrigo Pacheco. Eu termino falando sobre o senador usando uma frase de Augusto Cury. A confiança é como um edifício fácil de ser destruído e muito mais difícil ainda de ser reconstruído. Bom, aí nós temos sobre a situação do Marcos Duval, nós vamos falar daqui a pouco na Lei 9296. Randolfo Rodrigues, senador, professor de História, dizendo que é um indício, que era o que faltava para indiciar o presidente. Então vamos mostrar que não. Aliás, eu acho que Sua Excelência deve responder pelo 157, parágrafo 1º. Eu não sei se houve violência para subtrair o celular do jovem Wilkie Leão. Não gosto dessa maneira, desses caras, né, que ofendem a autoridade, não me agrada não. Mas a lei não permite subtrair nada. E eu não sei se a violência foi empregada. O que é roubo? Artigo 157, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Não sei se na subtração, porque não deu para ver o filme, apesar de que ele está com o relógio arrebentado. Talvez tivesse até o crime de dano também. Mas no momento que ele fica com a posse e a segurança não permite, o parágrafo 1º do 157 estaria consumado, no meu entendimento. O que diz isso? Ele diz o seguinte, ó, na mesma pena incorre quem logo depois de subtrair da coisa emprega violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. Acho que Sua Excelência deve se preocupar aí e não responder pelo roubo, ou pelo caput 157 ou pelo parágrafo 1º. Mas, além de Vossa Excelência, outras pessoas estão falando, né? Marco Antônio Vilas Boas, mas é professor de História. Agora vamos aos juristas. E eu preciso mencionar dois. O crime de interceptação telefônica e o artigo 14 do Código Penal. Para entendermos a possível gravação, nós temos que estudar dois artigos. O artigo 14 do Código Penal e o artigo 10 da Lei 92/96. Por que o artigo 14? O artigo 14, ele diz que, no seu inciso 1, considera-se o crime consumado quando ele reúne todos os elementos de sua definição legal. Guarda aí que daqui a pouco nós vamos para o artigo 10 da Lei 92/96. 2. Considera-se a tentativa quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos lá. O caminho do crime, segundo vários juristas, Damásio de Jesus, Rogério Greco, Fernando Capês, ele é composto de cogitação, preparação, execução e consumação. O Dr. Damásio dá um exemplo do homicídio. O cidadão pensa em matar alguém, cogita, ele compra a arma, ele está nos atos ainda preparatório. Ele pega a arma, municia e fica escondido. E aí atira.
Quando ele atira, entra na execução. A pessoa morre, o crime foi consumado. No caso concreto, qual é o delito? Presta atenção. O delito seria realizar interceptação telefônica, telemática, promover escuta ambiental sem autorização da Justiça. Artigo 10 da Lei 9296. Ok? Primeira pergunta, foi realizada a escuta? Não. Então, o artigo 14, inciso 1, diz que o crime não foi consumado. Ok. Existiu a tentativa, coronel? Não. Porque a conversa, se aconteceu, do senador, um deputado Daniel Silveira e o presidente da República, nós estaríamos aí da cogitação para preparação. Agora, se o senador se encontra, leva equipamento de escuta, desiste ou o ministro descobre, aí estaríamos na execução. Então, delito de interceptação telefônica ilegal não existiu. O crime não foi consumado e nem tentado. Considerando o artigo 10 da 9296 com a 14, inciso 1 e 2, não há que se pensar. Há uma grande ilação sobre isso. E as pessoas vão repetindo. Outra incoerência é que nós tivemos a autoridade do Supremo que disse que ministro não pode ser gravado. Não é isso que está nos 12 artigos da 9296. Não fala que ministro não pode ser gravado. Pode, só que tem que ter uma autorização judicial. Não pode ilegalmente, nem ministro nem ninguém. E quem seria um próprio ministro? Daí a grande dificuldade. Outra besteira de sair do porão. Ué, peraí. Que foi pro porão foi a apuração dos auditores. Então, a gente termina dizendo que é uma retórica repetitiva para fazer acreditar que aconteceu o crime do presidente Bolsonaro. Não aconteceu. Com um pouco de razoabilidade, nós chegamos a essa conclusão. Eu finalizo o vídeo chamando meu amigo, minha amiga. Estamos vivendo momentos difíceis, mas nós temos que ter perseverança. Nós temos pautas conservadoras. Nós temos a primeira, a anistia. Eu não estou concordando com invasão da Praça dos Três Poderes, mas é possível anistiá-los. Nós temos que pedir a prisão em segunda instância. Nós temos que assegurar o direito à religião. Não podemos meu amigo, minha amiga, por favor, não se entregue, não desista de observar a política. Se houver uma manifestação, parece que vão fazer no final de março. Vamos. Eu não posso ter vergonha de usar a camisa verde e amarela. Eu não tenho culpa se teve gente infiltrada que destruiu, que praticou furto. Eu não pratiquei. E a maioria, milhões de brasileiros, não concordam com isso. Então nós não podemos ser chamados de golpistas, porque não somos. Nós somos conservadores com muito orgulho. E com a graça de Deus, nós vamos preservar a democracia em nosso Brasil. Um forte abraço.